Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Já. A gente começa com Sri Sri Maharaj. Bom, Maya não existe onde quer que haja gosto pela exploração. Perdão, Maya existe, né? Onde quer que haja gosto pela exploração. E o oposto da exploração é a verdade. A verdade é encontrada quando se dedica tudo ao centro, tudo a Krishna. Então, Maya significa que você tem que ter um gosto por explorar, isso é Maya. Ou seja, toda vez que você realmente desenvolve essa atração, né, pelo mundo material, essa atração pelos objetos sentidos, toda vez que você realmente se entrega a isso, né, e não se entrega a Krishna, isso é o plano da exploração, o plano que realmente nós não queremos estar. Por quê? Porque no plano da exploração você sofre uma reação. Então, esse é um plano reacionário, um plano que a gente abomina. A gente deveria abominar esse plano da exploração. Mas viver num plano mais de dedicação, esse plano onde você entrega, onde você se doa, onde você não espera nada para si, porque na realidade o sábio ele entende que o plano da exploração é problemático, né? Jehi Sansparshan Jhabogha Dukkha Janavate Adiyanti Vanta Konteya Nateshu Ramate Buddha. Nateshu Ramate Buddha significa que a pessoa inteligente ela não vai querer explorar, porque ela sabe que isso não funciona na sua vida, isso vai dar problema. Então, plano reacionário, a gente está querendo fugir disso, a gente quer entrar nesse plano da dedicação. Então, ele está dizendo que quando você entende que a verdade é o oposto da exploração, ou seja, quando você quer realmente se conectar com um plano superior, que é esse plano da verdade, esse plano que realmente te mostra o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então esse é o plano onde nós queremos viver. Claro que no início pode parecer algo um pouco chato, você tá aí, o que eu posso fazer, o que eu não... É como net, ou seja, isso não. A gente entende esse plano de uma maneira muito inicial, ou seja, você tentar, né, evitar as coisas, no que fazer, o que não fazer, o que você deve fazer, qual o seu dever. Mas isso é importante também, você precisa entender que isso faz parte do processo de conexão com Krishna. Então, Anukulyasha Shankalpaha Pratikulyasha Varjana, ou seja, é algo que a gente sempre tem que pensar. O progresso na vida espiritual, ele envolve, né, eliminação e aceitação. Então, nós eliminamos alguma parte, alguns costumes, algumas coisas que nós realmente não estamos... que isso não vai funcionar para a nossa vida espiritual, porque agora nós somos sadhakas, nós somos praticantes de vida espiritual. E como praticantes da vida espiritual, nós precisamos de coisas que realmente estimulem a nossa devoção. E você precisa também eliminar coisas que não são favoráveis para a sua vida espiritual. Então, por isso, aceitar e rejeitar. Nós vamos estar nesse processo por muito tempo. E isso pode parecer algo um pouco enfadonho, né? Você ficar, eu posso isso, não posso aquilo. Mas isso faz parte do plano da rendição. Ou seja, se você aceita isso, você vai adiante. Isso é o sinal de um coração sincero, um coração realmente que quer se render a Cristo. Ele aceita as instruções, ele aceita as correções, né? Uma pessoa honesta, que quer melhorar, ela vai querer, ela aceita assim, com um bom entusiasmo as correções, ela aceita as correções não somente, sei lá, do guru, do sadhu, mas ela aceita as correções do próprio karma. A gente tem que entender isso também, que o karma está nos corrigindo. O karma não está aqui, não é que o karma ele é sacana, está aí, tipo, não. É que você fez coisas erradas.
E se você fez coisa errada, você tem que ser punido por essa lei do karma. A gente tem que entender isso, né? E não é nós não estamos querendo fazer uma revolta e não agora se revoltar. Não, não é isso. A gente, por uma misericórdia muito grande, a gente se conectou com Krishna nessa vida ou na outra vida, não sei. Mas agora a gente precisa continuar isso. O movimento de Chaitanya Mahaprabhu é um movimento assim, muito misericordioso, né? E às vezes a gente pensa, né, como eles dizem, mais misericordioso que Mahaprabhu é Nityananda Prabhu, que está entregando coisas que realmente até Mahaprabhu fica meio assim, Nityananda Prabhu está como atacando o Maya de uma forma muito incrível, e ele é para gente, ou seja, para aquelas pessoas que não querem. Aí vem Nityananda Prabhu, é um propulsor assim da misericórdia sem causa, né, de Cristo. Então por isso a gente é muito endividado com o Gora Lila, ou seja, com esse aspecto tão expansivo, né, que não fica... Imagina, o Sr. Nityananda Prabhu está aí como atuando, né, de uma maneira incrível, através dos gurus, através de todos esses movimentos que fazem essa conexão com Cristo. Então a gente precisa realmente entender essa misericórdia de Nityananda Prabhu, a misericórdia de Mahaprabhu, cantar o santo nome, aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, e assim a gente vai ganhando, né, espaço na vida espiritual. Subhadra não aparece nos passatempos de Vraja, só aparece nos passatempos de Dwarka. A Subhadra ela é a irmã de Balarama, né? Balarama. Subhadra. E ela tem um papel assim muito predominante em Dwarka, e em Vraja não tem, porque na realidade Vraja é só quem tem elegibilidade mesmo para seguir esses humores de Vraja. Ou seja, nem todo mundo pode. Você veja bem, até Uddhava tentou, né? Ou seja, Krishna mandou Uddhava lá, né? Uddhava que era o mais querido de Krishna, enfim, mais querido. Ele falou: esse é meu devoto mais querido, é Uddhava, o melhor dos devotos. Uddhava tentou ir lá, mas Uddhava foi assim, barrado de entrar em Vraja pela sua falta de elegibilidade. Ou seja, não é que... Imagina Uddhava, mas ele não conseguiu. Ou seja, por mais que ele chegasse... Quando ele chegou lá, ele ficou assim, falou: não, eu tenho que nascer como grama, não tem como. Porque em Vraja é assim, Vraja não é para qualquer um. Entende? Então não é uma coisa assim, não, porque todo mundo tem que participar de Vraja. Não, não é assim. Não é todo mundo que vai conseguir participar desses passatempos de Vraja, né? Então, por exemplo, o Srivasanga não é diferente de Vraja. A gente viu aí um Brahmana que puro Satvaguna, só tomava leite, e imagina, Srivas estava ali, né, como muito atraído por essa grande personalidade. Então ele mesmo levou o Brahma para o Srivasanga lá e falou: olha, fica aí, e aí Mahaprabhu parou o bhava de Mahaprabhu, porque tinha alguma coisa intrusa, ele falou: alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Aí descobriram: o Brahmana, né, que só tomava leite, que queria participar dos passatempos de Mahaprabhu no Srivasanga. Então ele falou: não, Mahaprabhu não, pode sair, sai. Eu só tomo leite, não importa, sai. Mas imagina, e Mahaprabhu falou assim: tomar leite, só tomar leite, ser um Brahmana, ou seja, não é, você não pode participar disso, entende? Então é essa elegibilidade que a gente precisa ter. Lakshmi também, Lakshmi não participa dos passatempos de Vraja. Imagina, ela estava fazendo austeridades, retirou todos os seus ornamentos, né? Botou uma roupa branca, sei lá, ela ficou lá, e quando Krishna viu Lakshmi lá na porta de Vrindavana, falou: Lakshmi, o que você está fazendo? Ela falou: não, quero participar da dança da raça, quero participar do Vraja Lila. Mas Krishna falou assim: por que você quer esses ornamentos? Ela falou: você está jejuando, imagina lá que você está jejuando, a deusa da fortuna jejuando. E Krishna falou: não é assim que você faz, não. Para participar desses passatempos aqui, não é assim. Você primeiro tem que abandonar Narayana. Ela falou: ela isso já matou Lakshmi.
abandona Narayana, depois casa com um Gopa. E aí você abandona esse Gopa e vem participar dessa dança da Araia. Não, não dá, não dá. Lá, não deu para Lakshmi, não deu. Então realmente não dá para muitas pessoas, ou seja, para muitas personalidades. Ainda que ele Subhadra, a irmã de Cristo, tudo bem, mas não vai, ela não vai conseguir. Né? Então, a gente entende também que, de certa maneira, né, Subhadra é Yogamaya, assim, de certa maneira. Né? Então, nesse sentido, ela participa também, ou seja, dessa maneira, como, por exemplo, Balarama. Balarama não participa da dança da raça, imagina, o irmão mais velho está lá, como é que ele vai estar na dança da raça com Krishna, com tudo? Não tem jeito, né? Agora, ele também... aí ele fala, não, mas tem a Ananga Manjari, né, que é como uma Shakti de Balarama, que é a irmã mais nova de Radharani, ela está participando da dança da raça, assim, ela está lá. Então Balarama, de certa maneira, participa. Então a gente vê que realmente tem o arranjo, né, para que todas essas personalidades participem do Vraja Lila, né? Mas nem sempre diretamente, então de uma forma, por outra forma, de outra maneira, eles podem participar. O Sr. Shiva quis participar, mas peraí, não dá. Não dá para você participar, então fica na porta e mesmo como uma golpe, se transformou numa golpe muito bela, mas não, descobriram, né? Imagina quando descobriu que o seu chifre descobriram essa golpe diferente lá e falaram, peraí, quem é o seu, você é casado com quem? Quem é a sua família? Descobriram, que tem uma, aí foram, aí não. Só dar tapa na cara dele, uma coisa assim. Fala, não, bota... Aí colocaram ele na porta, na porta da entrada. Né? Ou seja, que aí ele falou, você fica aí na porta da entrada, Gopeshwara, né? Pra ver quem entra. Então nem todo mundo, por exemplo, nem todo mundo vai entrar na dança na Vraja Lila, nem todo mundo vai poder participar. Você fala, mas os demônios, eles são intrusos. Eles foram mandados por câncer, né? É diferente, né? Ou seja, eles criam... na verdade, câncer, ele estava tentando causar um distúrbio na Lila. Então, por isso, aí os demônios aparecem, mas aí Vishnu mesmo sai de Krishna, mata esses demônios todos, assim, é uma coisa muito mística, né? Então, esotérica demais. Assim. Então, Subhadra não participa dos passatempos de Dwarka, né? Mas não dos passatempos de Vraja Lila. Lakshmi tem alguma semelhança com Radha? A semelhança é que ela vem de Radha. Ou seja, a Radha é a Shakti primária, original, não é isso? E ela. E Lakshmi vem de Radha. Só que Lakshmi não tem nada a ver com Radha. Ou seja, por quê? Porque Radha é uma coisa assim, completamente absurdamente diferente de tudo aquilo que a gente possa imaginar. Ou seja, ser Radha. Radha é uma coisa assim. Imagina se Krishna, você pensa assim, Krishna, ele é a fonte, da vida, né? E quando você vê esses dois papagaios, né, de Vrindadevi, né, você vê tem diálogo deles, né? O Shuki e Sari, né? Eles estão assim, dialogando, eles estão brigando, na verdade, assim, né? Um querendo Shuki, ele tenta estabelecer Krishna. Quando ele fala assim, Krishna é o maior, ele é a fonte da vida, Aham Sarvasya Prabhavo, Matasarvam Pravartate, Mataba Jante Mambudabhava Samavitaha. Então Krishna ele é como a fonte de tudo. Mas a Irada fala, Sari fala, mas sem Radha, ele não é nada, ele não é nada. Esse Krishna sem Radha, Radha que dá força para ele, Radha que dá energia para ele. Ele é a vida de tudo bem, ele é a vida de tudo, mas sem Radha, Krishna não tem vida. Então realmente, ela fala, não, mas Krishna, aí Suki fala, Krishna está debaixo da árvore Kadamba, ele é muito belo, essa forma dele bela, debaixo da árvore Kadamba. Falo, sim, Sari fala, sim, é verdade, Krishna está debaixo de uma árvore Kadamba, que é muito bela, mas ele está ali por quê? Porque Radha está ali, ele foi ali por Radha. Então, assim, fica, sabe, é uma coisa assim, que não dá para você realmente entender o que é Radha. Assim, então Lakshmi mesmo, qual é a semelhança de Lakshmi com Radha? Não tem como comparar.
Você não tem que comparar Lakshmi com Radha, não tem jeito. Lakshmi é a deusa da fortuna, ela está lá satisfazendo Narayana, tudo bem, ela está dando suas ordens lá em Vaikunta, e Vaikunta é todo um plano assim muito de opulência, muito de Aishvarya, e já Radha, imagina o sentimento de Radha, né? Imagina, Radha é assim, uma vez ela marcou encontro com Krishna, Radha marca encontro com Krishna, né? E aí, só que Krishna não veio, não chegou, Krishna não chegou. Então Radha ficou muito brava, bravíssima, assim, nossa, Krishna. Tava lá, imagina, fizeram todo o arranjo para Radha se encontrar com Krishna e Krishna não vem. Então Radha ficou brava, aí Lalita e Vishaka, as outras gopis também estão ali tentando consolar Radha, né? E a gente sabe, né, que Lalita, ela é mais pro lado de Radha, assim. Então, se Radha ficou brava, Lalita fica mais brava ainda, uma coisa assim. E ela falou, realmente. Aí Radha falou assim, eu vou fazer um voto aqui, um voto, né? Vou fazer um voto de nunca mais falar com Krishna. Nunca mais vou falar com Krishna. E Lalita, isso mesmo, nunca mais fala com ele. Vou fazer um voto de nunca mais falar com Krishna, de nunca mais tocar em Krishna e nunca mais ver Krishna. Fez esse voto, né? Imagina, voto é uma coisa. Quando você faz um voto, você sabe que um voto é para sempre, você não pode quebrar o voto. E ela fez esse voto, até que Krishna aparece ali no Kunda, né? Onde ela estava. Né? Aí Krishna aparece, as gopis tentam. Aí Krishna aparece, de repente, Irada, ela vai e ela se cobre com um véu, assim, para cumprir o seu voto, para não ver Krishna. Né? E aí Krishna, quando viu isso, Krishna começa a falar: Chandravali, começou a falar da outra gopi, a gopi oposta, imagina. Ela começou a glorificar Chandravali na frente de Irada, imagina. E aí a Irada pegou assim e tirou o véu, agarrou Krishna. Como é isso? Sai daqui, que não sei o quê. Aí Krishna fala assim, peraí, você não fez um voto de nunca falar comigo, de nunca tocar em mim, de nunca me ver, mas agora você está falando comigo, você está me tocando, você está me vendo. E aí aquela coisa toda, aí as gopis, não, mas Radha, peraí. E aí, sabe, é uma coisa muito linda, maravilhosa, assim, Radha, né? Quando a gente compara com Lakshmi tá meio apagadona lá, assim, com todo respeito a Lakshmi. Assim, no sentido que Lakshmi não tem isso, não tem esse, sabe, esses passatempos, né, que você pode contar, que você pode meditar. Então, por isso, um devoto, ele respeita Lakshmi, claro, Lakshmi, né? Deusa da fortuna, né? Então a gente entende que ela é incrível. Mas, quando a gente compara ela com Radha, então por isso que se fala, né, em Vrindavana são milhões de Lakshmis, milhões de Lakshmis. Em Vaikunta tem uma Lakshmi só. Mas em Vrindavana são milhões de Lakshmi, uma coisa assim que você não consegue dimensionar. Então por isso não tem comparação. Você comparar Lakshmi com Radha, é uma coisa que não se compara. Você não tem jeito, como é que você vai comparar? A comparação é uma coisa assim que se diz que os demônios moram na comparação. Assim, a gente não deve fazer muitas comparações, mas nesse caso a gente entende que Lakshmi realmente ela fica muito para trás de Radha, né? Assim, porque Radha é Radha, imagina, Krishna vive por Radha, Radha é a vida dele, né? Até só Maharaj Prabhupada ele falava, se você tira Radha, né, de perto de Krishna fica sem graça, feio, fica uma coisa assim estranha, você não quer saber de Krishna. Mas na realidade a gente pensa o quê? A gente pensa que através dessa conexão com Radha, a gente pode ter a misericórdia de Krishna. Porque se você não tem a misericórdia de Radha, você não tem a misericórdia de Krishna. Né? Então, não tem como comparar. Ou seja, a única coisa é isso, é que Lakshmi vem de Radha. Ou seja, é uma expansão de Radha. É a única coisa que a gente pode, né, chegar a comparar. Lakshmi está massageando os pés de Vishnu. Ou seja, porque é uma questão de... E esse é o serviço de Lakshmi. Assim, praticamente o que ela faz é isso. Você não vê Lakshmi assim com... Por exemplo, quando ela está lá massageando os pés de Vishnu, né?
por exemplo, quando os Kumaras chegaram em Vaikunta, né, que eles chegaram lá, os Kumaras são esses menininhos transcendentais, né? Eles são muito antigos, eles são os primeiros aí da humanidade. Mas eles são, pelo seu poder espiritual, eles sempre são como criancinhas mesmo, criancinhas, e eles andam nus, né? E eles, quando eles foram entrar em Vaikunta, os Jai Vijay, que eram os porteiros, não deixaram eles entrar. Nesse momento, eles amaldiçoaram Jai Vijay, e quando isso chegou, né, nos pés, assim, lá sei lá, como na câmara nos aposentos lá de Lakshmi Narayana, quando chegou essa notícia lá, imagina. Então, aí diz que Lakshmi fala para Narayana, vai lá, vamos ver o que aconteceu, né? O que aconteceu? Amaldiçoaram seus servos, imagina. Foi uma coisa assim meio, foi o que eu falo, o que se fala, né? Que em Vaikunta não acontece muita coisa, não acontece nada, mas aconteceu esse fato aí. Essa é a lila de Vaikunta. Aí eles vão lá, e isso era muito significativo, por quê? Porque Lakshmi é Lakshmi, ou seja, a deusa da fortuna, uma mãe, né, uma coisa assim. E quando os Kumaras são brahmacharis, são criancinhas, e quando eles vissem Lakshmi, talvez a ira deles ia diminuir. Esse era o primeiro pensamento, né? E depois também, o quê? As folhas de Tulasi tinham, porque Lakshmi fica massageando Vishnu, né? E as folhas de Tulasi ali nos pés de Vishnu, uma coisa assim. E nesse momento as folhas de Tulasi tocaram, né, no corpo de Lakshmi, e elas foram como, sei lá, meio que voando, uma coisa assim, e os Kumaras sentiram o aroma das folhas de Tulasi. Foi isso que mudou o coração deles. Os Kumaras são o quê? São Atmaramas, não é isso? Ou seja, eles são almas altamente realizadas, eles não têm desejos. Um Atmarama não tem desejo, um Atmarama, né? Brahmabhuta Prashanatma Nashochati Nakankishati Samahasarva Bhuteshu. Então, o Krishna explica esse verso, falando que é um Atmarama. O Atmarama, ele não deseja nada, ele não se lamenta por nada. Para ele, todo mundo está no mesmo nível, no mesmo patamar. Isso são a plataforma de Atmarama, né? Mas eles, quando cheiraram as folhas de Tulasi, o coração deles mudou. Ou seja, no sentido que eles foram conquistados pelo aroma das folhas de Tulasi. Imagina, Shukadeva Goswami, ele foi conquistado por quem? Pelo Bhagavata. Quando ele escutou um verso do Bhagavata, que Vyasadeva mandou lá, né, enviou para ele se torna muito atraído, né, pelo Bhagavata. Ele quis escutar o Bhagavata de Shukadeva, de Vyasadeva, imagina. Então, um Atmarama, né? Mas mesmo assim, você vê, Atmarama é um estado assim de bem-aventurança, onde você é bem-aventurado no seu próprio ser. Você não necessita de mais nada. Um Atmarama é assim. E aí quando Lakshmi Narayana, aí eles foram lá, Lakshmi Narayana, eles foram lá pessoalmente ver toda essa situação que havia acontecido. Então, por que Lakshmi ela fica nos pés de Krishna, de Vishnu, de Vishnu ali, só massagem? Esse é o serviço dela. Por que isso? Porque o Narayana é como rei, ou seja, é como uma coisa assim que... Lakshmi não tem esse humor de ficar com raiva, né? Sei lá, ficar com ciúme, né? Imagina, Radha, por exemplo, uma vez... Ela tá assim e ela tá com Krishna, e as gopis estão perto de Krishna. E de repente, Radha, ela vê tá o sol assim e a sombra dela tá encostando em Krishna, assim. Assim, a sombra dela tá perto de Krishna, assim, encostando em Krishna, né? E de repente ela fala, quem que é essa? Quem que é essa? Ela ficou muito brava, Manas, um bava de Manas, ficou muito brava, assim, Krishna, quem que é? Aí as golpes, não, peraí, nada, é você mesmo, é a sua sombra que tá, mas ela tá muito brava, entendeu? Muito brava ela falou, é minha sombra. Então ela tem ciúmes de Krishna, mas Lakshmi não tem, ou seja, é só ela.
Então ela fica lá, né, massageando os pés de Vishnu, esse é o serviço eterno dela, sei lá. É isso, né? É isso. E tem esse passatempo, né, de Brigumuni, né? Brigumuni? Acho que é Brigumuni, se eu não me engano. É que ele queria saber quem é mais elevado. Se é Shiva, se é Brahma ou se é Narayana. Ele tava com essa dúvida. Então ele foi fazer um teste. Então, aí ele se aproxima de Brahma, né? Ele se aproxima de Brahma. E ele é. Não, perdão, ele se aproxima de Shiva primeiro, uma coisa assim. E quando ele se aproxima de Shiva, ele vai lá, ele fala para Shiva assim: Ei, Shiva, você não tem vergonha, não? Você tá sempre andando com esses fantasmas, com esses doentes, com essas bruxas, que só má companhia. E o que é essa cobra enrolada no seu pescoço? E olha, essa cinza no seu corpo. E Shiva fica bravo rapidamente. Shiva pegou o tridente, só correndo atrás dele, e pum, sai, pô. Depois ele vai se aproximar de Brahma, ele se aproxima de Brahma e ele não dá respeito para Brahma, né? E Brahma é o guru dele, né? O guru dele, né? Aí o Brahma chegou e uma coisa assim, ele queria testar, né? Aí chegou e o Brahma ficou muito bravo com ele, uma coisa assim, e ele sai também. E aí ele vai se aproxima de Vishnu. Então, para testar Vishnu, o que ele faz? Ele sobe no peito de Vishnu. Ele sobe no peito de Vishnu. E aí, quando ele sobe no peito de Vishnu, né? Ele pega, Vishnu pega os pés dele e marca no seu peito, né? Porque ele é um Brahmana, ele é muito elevado. Vishnu tem essa ideia, né? E nesse momento, Lakshmi fica muito brava. Então, diz que Lakshmi ela amaldiçoa que os Brahmanas não terão o favor dela. Imagina, foi uma maldição de Lakshmi. Então, se uma pessoa é muito bramínica, ela não tem dinheiro. É uma coisa assim. A gente pode resumir no resumo da história. Se você é muito bramínico, você não vai ter muito dinheiro, porque tem uma maldição de Lakshmi aí. Então, para você ter dinheiro, mas eu conheço um Brahmana que tem muito dinheiro. Não, mentira, não é Brahmana. É uma pessoa que tem um cordão bramínico, que tem, né? Pode fazer alguma até. Mas não é um Brahmana. Um Brahmana mesmo, ele não vai se envolver, pensar muito em dinheiro. Ou seja, quem pensa em dinheiro é um Vaishya. Não... mas ele cita um monte de versos, não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Na realidade, o conceito, né, de um Brahmana é um conceito assim de muita. Ele está um desapego, e aí mas Lakshmi não favorece os Brahmanas, imagina, por esse passatempo que teve, né? Então por isso a gente pensa que Vishnu ele está sendo massageado por Lakshmi devido a esse aspecto dele como um rei, como uma coisa assim que é muito. É por isso que tem esse serviço, né? Os Gunas Avataras têm filhos porque Vishnu não tem filho, né? Eu nunca escutei nada sobre isso, assim, nem li. Mas acredito pela própria posição de Vishnu, né? Ou seja, Vishnu ele está numa posição de manutenção. Ou seja, ele já é como rei, né, estabelecido. Na realidade, Vishnu, como Gunavatar, ele tá, não existe diferença com Narayana, né? E quando você pensa assim, Shiva, Shiva é Gunavatar, Shiva. Shiva Gunavatar, mas tem outro aspecto de Shiva que não é Gunavatar, que é Sadishiva, que é Shiva, que não é, que você não consegue ser Shiva, entende? Eu quero ser Shiva, quero ser Shiva, o objetivo na vida é ser Shiva. Você pode ser Shiva? Eu quero ser Brahma. Eu posso ser Brahma? Pode ou não pode, gente? Pode. Vai fundo, vai. Eu quero ser Gopi, sei lá, uma coisa assim. Mas assim, eu quero ser Shaka, eu quero ser um amiguinho de Cristo. Mas uma pessoa quer ser Vishnu, quer ser Brahma, sei lá. Ele vai fazer tem muitos sacrifícios, faz um sacrifício, muita coisa. E aí, depois, sei lá, se fala, né? Se você atua 100 vidas como um sannyasi, né? Você pode assumir o posto de Senhor Brahma. Ou você pode ser. Se você é muito qualificado, você pode ser Brahma, você pode ser Shiva. Agora, você pode ser Vishnu? Não pode. Você não pode ser Vishnu como Gunavatar, porque na verdade Shiva ele é Gunavatar, sim, ele é responsável pela destruição, né, assim?
Brahma é responsável pela criação, mas eles, como Gunavataras, eles não participam, ou seja, como Gunavataras, perdão, eles participam, eles têm uma certa influência das Gunas aí também, como Gunavatara, não como Sadishiva. Então, por exemplo, e se acontece, por exemplo, que amanhã é um posto, entende? Tipo assim, você é como o presidente da República. Imagina isso, que como Shiva é o presidente da República, né? E Brahma é um ministro da economia, uma coisa assim. Eles estão num posto. Amanhã, por exemplo, o governo muda, vai mudar o presidente e o ministro, uma coisa assim. Então é mais ou menos isso. Então, com os Gunavataras, né, Shiva e Brahma, eles estão atuando nessa dimensão. É um posto que eles atuam, um aspecto dele. O Senhor Brahma é um devoto puro, a gente sabe disso. Né? Esse Senhor Brahma, nessa kalpa, ele é o quê? Ele está em Chakaraça, ele participou do Brahma Vimoha Lila, imagina, ele viu Krishna, ele vem como Haridas, né? Mas na outra kalpa, nada a ver, é uma coisa assim, totalmente diferente, né? Então, quando você pensa nisso, você entende que os Gunas Avataras, Shiva e Brahma, eles se envolvem com os modos da natureza material, e que eu estou dizendo, você pode alcançar a posição deles. Imagina, você aí que está aí, você pode ser Brahma, você pode ser Shiva. Mas, por exemplo, a pergunta é, e se não tem ninguém qualificado para essa posição? Porque não pode botar qualquer um, por exemplo, o presidente da República não pode ser qualquer um, entende? Não deveria ser qualquer um. Tem que ser uma pessoa qualificada, na verdade. E o ministro da Economia também, como esse exemplo que eu dei. Então, no caso, por exemplo, de Brahma e Shiva, se não tem pessoas qualificadas para assumir esse posto, o que acontece? Fica sem ninguém? O que acontece, gente, se não tem gente qualificada para esse posto? Vishnu assume esse posto. Vishnu, ele vai e assume esse posto. Então, Vishnu, ele não pode ficar se envolvendo aí com essa coisa de ter filhos. E, na verdade, Vishnu, ele imagina de Vishnu que vem todas as entidades vivas, se a gente analisa isso, né? Ou seja, ele era um e se tornou muitos, né? Ele se expandiu nos Vishnus, né? Ele se expandiu. Então, assim, veja bem, então não tem como Vishnu, porque ele, apesar de ser de atuar como Gunavatar, ele não ele não está nessa posição, porque ninguém vai assumir a posição de Vishnu. Vishnu, ele está além disso, né? Então, é por isso que eu acho, que na realidade, porque eu estou pensando assim, nas coisas que eu já li, escutei, mas nunca vi assim, nada assim, muito específico sobre esse assunto. Mas eu acho que é por isso que ele não consegue, né? Ou seja, não tem essa coisa de filhos, né? Esse envolvimento. Está falando. Aqui. Deixando de lado a Vaishnava parada, se alguém molestar até mesmo um ser vivo comum, tal pessoa deve sofrer consequências severas. Se uma pessoa adora a deidade Vishnu, mas atormenta sua criação, ela não se beneficia da sua adoração, né? E experimenta uma agonia terrível. Por quê? Porque, na realidade, essa concepção de você realmente entender que Krishna, ele como Paramatma, ele está como Antaryami, né? Ele está no coração de todo mundo, né? Ou seja, então você precisa ter essa concepção, ainda que seja um pouco teórica, de ver Krishna no coração de todas as entidades vivas. Vida Vinaya Sampane Brahmaniga Vihashini Shunicha Swapaketa Pandita Samadarshinaha. Samadarshinaha, essa visão equânime, que você não fica diferenciando. Claro, isso é um tama de cara, uma pessoa assim, muito elevada que vai ter essa visão. E nós não estamos nessa plataforma, por isso a gente vai discriminar. Mas numa questão absoluta, ou seja, numa concepção absoluta, não existe. Você vê Antaryami
no coração de todo mundo, né? Então, por isso você não pode adorar, ver só Vishnu, sei lá, você Vishnu, Narayana, Krishna, não sei, na deidade e esquecer o resto. Essa é uma visão canista. Por exemplo, canista significa o quê? Que a pessoa entra no templo, ele não percebe ninguém, pode ter aí o sadguru, pode estar um devoto, ele não está nem aí, ele pula por cima da pessoa. E aí eles falam assim, eles dizem que essa concepção assim de é, eles dão essa imagem assim para você visualizar que é um canista, um devoto neófito, o quê? E tá lá o devoto tá dando aula do Bhagavata, né? Aí vem um devoto lá, passa por cima dele, assim, pula por cima dele, vai lá, presta reverência para a deidade, dá uma doação, volta, passa por cima de novo do sábio e vai embora, não tá nem aí. Isso é um canista, né? Uma vez, por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, eles estavam em Vrindavan fazendo Vraja Mandala Parikrama, uma coisa assim, e de repente era o último dia e eles tinha uma deidade que eles não foram, que eles não tiveram darshan dessa deidade, e Prabhupada Bhaktisiddhanta estava nesse mesmo dia tá dando um Harikatha e eles iam embora no dia seguinte, uma coisa assim. E os devotos, assim, escolheram ir tomar o darshan da deidade. E poucos devotos ficaram ali escutando o Harikatha de Prabhupada Bhaktisiddhanta, imagina. E aí o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou assim, esses devotos que foram lá tomar darshan da deidade são devotos dandavatis. Ele falou, são dandavatis. Eles vão lá, eles prestam reverências, né? Mas é como uma ginástica, Porque a gente sabe, é Sashtanga Dandavati. Sashtanga Dandavati significa que você vai com os seus seis partes do corpo prestar reverência. Isso é uma Dandavati assim, incrível, né? Você joga o corpo lá e você prestou reverência. Depois são devotos Dandavati. É como mais uma ginástica que eles estão fazendo. Prabhupada Bhaktisiddhanta, falando palavras assim bem duras, né? Então a gente precisa ver o seguinte, que existe a diferença. Qual é a diferença de Vaishnava parada e pecado, atividades pecaminosas que você faz contra as outras entidades vivas? Qual é a diferença disso, gente? É que quando você faz Vaishnava a parada, é um pecado contra a alma, né? É contra o Bhakti mesmo, né? E quando você comete atividades atividades assim pecaminosas contra as outras entidades vivas, né? Você realmente acaba fazendo esse é um pecado em relação à mente e o corpo. Então isso é mais fácil você se liberar disso. Agora o pecado contra a alma, o Bhakti se interrompe. Então por isso que o Vaishnava parada é 1000 vezes pior do que ofender um não Vaishnava, ofender então isso é uma diferença muito grande. Uma coisa é você ofender uma pessoa aí, que é muito ruim, aqui, como a gente está lendo aqui, né? Vishnu não vai aceitar a sua adoração se você não respeita as outras entidades vivas. Imagina, você adora Vishnu, aí você vai no churrasco, sei lá. Você adora Vishnu, você vai fazer... Não, peraí. Vai fazendo atividades pecaminosas, Vishnu não aceita isso. Mas se você comete uma Vaishnava aparada, aí é um problema sério, né? Então o que a gente não pode cometer é Vaishnava parada. De jeito nenhum. Você não pode ofender um Vaishnava. É isso. Você pode fazer qualquer besteira na vida, menos ofender um Vaishnava. Não tem como. Então, como Vaishnava, a gente é muito submisso. A nossa submissão é para um Vaishnava. Como nesse verso, Trinapi Sunichena Taruapi Sarishuna Amanina Manadina Kirtanya Sadahari. Isso essa concepção toda que nós temos é mais relacionada a um Vaishnava, ou seja, você tem que ser extremamente humilde, mais humilde do que a grama, e mais tolerante como a árvore em relação aos Vaishnavas, para não cometer Vaishnava parado. Agora, então vou ficar cometendo ofensas a todas as entidades vivas. Não. Cristo não gosta também. Por quê? Porque ele está no coração de todas as entidades vivas. Então a gente tem que entender que realmente a gente não pode... claro, existem diferenças aí, né, entre Vaishnavas, a gente entende isso. Inclusive, por exemplo, você pode cometer uma ofensa mental
a um Vaishnava neófito, você pode cometer e essa é a ofensa mais simples, né? Simples. Mas você também pode cometer uma ofensa física em relação a um Vaishnava superlativo, que é o pior tipo de ofensa. Quando a gente fala ofensa física, não é só bater, não. Não é só bater, não. É você impedir o movimento do Vaishnava. Então você não pode fazer isso. A gente precisa ter essa ideia que realmente a Vaishnava parada, ela vai destruir tudo. E a gente precisa evitar isso ao máximo. E claro, não cometer nenhuma ofensa a nenhuma entidade viva. Dentro do possível, a gente precisa manter esse comportamento. Tá, então, Vishnupriya, né? A gente viu, né? Vishnupriya representa não é Radharani, né? Porque quem é Radha no Gaura Lila é Gadadra. Então, Gadadra é Radha no Gaura Lila, né? Então, ela representa Bhakti-devi, se eu não me engano, acho que é Bhakti-devi, porque Lakshmi Priya, né, ou seja, a primeira esposa de Mahaprabhu, era Lakshmi mesmo, era Lakshmi. E Vishnu Priya, ela representa esse aspecto da própria devoção, ou seja, como é a personificação da devoção, ou seja, essa Shakti de devoção. Por isso que Vishnupriya ela é tão sacrificada, né? Imagina você ver, né? Mahaprabhu abandona ela fica com a sua mãe, né? E ela tá ali como só come, né? Um grãozinho de arroz, né? Que ela coloca, né? Na panela. Ou seja, ela vai colocando um canto Mahamantra Hare Krishna, coloca um grãozinho na panela. Canta outro Mahamantra Hare Krishna, coloca outro grãozinho na panela. E assim ela só no final, ela só vai comer aquilo que ela cantou. Então imagina um sacrifício ao extremo, né, de Vishnupriya. A Vishnupriya, ela é esse aspecto assim da devoção. Representa Bhakti-devi, ou seja, representa a devoção extremada, né? Então, claro que a gente entende que no Krishna Lila, né, quem é Vishnupriya no Krishna Lila, né? Ou seja, então é uma personalidade, essa personalidade que está conectada com a devoção, com os passatempos de Sri Krishna, ou seja, então realmente Vishnupriya quando ela vem, ou seja, e o papel dela, imagina, sofrer, né? Então, por exemplo, quando Mahaprabhu, né? Ele vai porque quando ele decidiu tomar sannyas, e ele vai com Vishnupriya, né? Então ela vai o que? Ela vai ela tá chorando, aí Mahaprabhu se revela para ela, né? Aí o que acontece? Aí nesse momento eles lembram de um passatempo, né? Do Rama Lila, né? Do Rama Lila, né? Onde Vishnupriya, ou seja, onde Sita Devi, né? Então, onde Sita Devi ela é exilada, né? Então tem esse contexto, ou seja, então a gente vê que Vishnupriya e aí nesse momento, eu não me lembro muito bem, mas nesse momento parece que tem tipo assim, uma certa tipo maldição ou predição, né, que eles viriam nesse lila, né, e Mahaprabhu ele ia ser desterrado, ou seja, ele ia para o exílio, ele ia abandonar a Vishnupriya, né, e Vishnupriya ficaria ali como experimentando isso, né, essa dor. Então a gente vê que Vishnupriya ela vem, né, ou seja, tem essa conexão com o Rama Lila, mas se você for pensar bem, ela tem a conexão com o Krishna Lila, tem conexão com tudo que está relacionado a Krishna. Por quê? Porque ela representa essa potência, né, de Bhakti Devi, né? Não, a vaidade é uma coisa que a gente deveria evitar na vida espiritual. Ou seja, no sentido, a vaidade ela vai atrapalhar muito quando a gente quer controlar as situações, né? Esse é o problema. Então não é que a vaidade vai te atrapalhar ao extremo, que você não vai conseguir praticar porque você, por exemplo,
Você fala, eu sou uma mulher, eu tenho vaidades. Claro, uma mulher ela vai se adornar, ela vai nesse. Uma mulher ela tem essa característica, né, de decorações, né, assim, decoração do seu próprio corpo, né, e a decoração também do meio ambiente. A mulher ela está relacionada a isso, né, ou seja existe uma característica, né, da mulher que está relacionada a isso. A mulher se preocupa mais com isso, né, com o penteado do cabelo, com, né, até essa história que eu conto aqui, o devoto, a avó dele, né, imagina, estava lá para morrer nas últimas lá, e ela pediu para pintar o cabelo dela, assim, tipo assim, coisa meio, parece humor negro, mas por quê? Porque no caixão acho que ela não queria, né, que visse ela com cabelo branco, uma coisa assim meio absurda. Mas e você vê as mulheres geralmente elas pintam o cabelo, né, assim, é difícil uma mulher que tem um cabelo branquinho, assim. É difícil. Porque não aceitam muito isso. É porque é uma coisa que está relacionada com o corpo mesmo, ou seja, é um conceito corporal, sim, é um conceito corporal, e a mulher ela se preocupa com isso, porque, sei lá, é psicologia feminina, não precisa entrar nesses detalhes, mas a mulher sendo, bom, uma, um- uma pessoa, uma alma que está no corpo, que está corporificado, né, como mulher, ela tem talvez tenha mais vaidade que os homens. Isso é natural, é natural. Então a gente não precisa também se preocupar tanto com isso. O que a gente não pode é que a vaidade se torne a vaidade. Então a vaidade feminina, ela é bem-vinda assim, nesse sentido, né? Agora o que você não pode é o quê? Incrementar a vaidade masculina. Você fala, peraí, o homem não pode ser vaidoso? Não, pode, não é isso. A vaidade masculina no sentido de querer desfrutar de tudo, de querer assenhorar de tudo, né? Então a mulher ela pode também desenvolver essas características, né, de querer realmente controlar tudo, desfrutar de tudo, e não servir a Krishna, né, de uma maneira mais íntegra. Então é isso. Quando a gente pensa assim, vaidade é uma coisa assim que é meio supérflua, né? Então a gente pode pensar que vaidade é uma coisa que a gente não precisa cultivar, porque vai atrapalhar a nossa vida espiritual. Só que a gente precisa de um certo, sei lá, nível estético, né? Eu acho que isso é importante, né? Tanto para o homem como para a mulher, e a mulher talvez mais, né? Talvez nesse sentido, e que ela não pode se embananar com isso, né? Isso que eu quero dizer, você se preocupar tanto com isso. Então, por exemplo, a mulher passou batom, então não vai para o céu, sei lá. Não é isso, né? Ou seja, então eu acho que e a gente vê a mulher tem que se cuidar mais, assim, nesse sentido, assim, do corpo que eu tô falando, da casa, né? O homem é mais avacalhado mesmo, assim, né? O homem, sei lá, não quer, nem pensa numa flor, não pensa nada. A mulher não, a mulher pensa em embelezar tudo. E essa vaidade é uma vaidade que não é uma coisa ruim, eu acho, né? É uma coisa que você pode cultivar, né? Não deve exacerbar, se preocupar muito com assim, acho que o exagero nisso que é o problema, né? Mas se permite sim a vaidade sem nenhum problema. Ela não vai atrapalhar, né, a mulher, desde que ela, você está falando mais da mulher, né? Você como mulher. Então a vaidade não atrapalha a mulher desde que ela tenha a submissão, né? Porque o problema é quando você tem vaidade e não tem submissão. Aí é uma combinação assim, muito perigosa, né? Porque você acaba se desvinculando do ponto central, que é se entregar a Krishna, né? E você acaba se enrolando todo na sua vaidade, esquecendo que existe um controlador e que você precisa se submeter ao plano superior, né? Então, a gente, quando o Krishna fala Tadviri Pranipati, né, Pariprashena, Sevaya, imagina, você se aproxima do guru com submissão, se aproxima desse plano com uma certa submissão. E às vezes a vaidade, né, ela pode atrapalhar, né? Independente se é homem ou mulher, entende? Mas a vaidade, acho que ela atrapalha muito quando você se torna independente, você deixa de lado esse aspecto da submissão. E aí isso pode atrapalhar bastante, né? A mulher, ela é mulher,
ela tem uma característica muito especial na devoção, que ela consegue ser mais submissa ao plano da espiritualidade, né? É por isso que diz que a mulher tem mais facilidade para a devoção do que o homem. O homem, ele quer calcular, ele quer, né? O homem, como ele tem, nesse aspecto, ele perde pontos, né? O homem, né? Assim, essas características masculinas. Já a característica feminina, essa característica assim, de submissão, a verdade suprema, facilita muito a vida dela. Agora, claro, se deixa assim levar pela vaidade, assim, muita vaidade, esquecendo o ponto central, que é satisfazer Krishna, se ela se desvincula e deixa de lado esse aspecto que é muito fácil para a mulher ser mais assim submissa à realidade suprema, né? Ou seja, é mais fácil para ela aceitar isso do que o homem. O homem fica, geralmente os homens, vocês estão muito preocupados, né? Não, porque como foi, como é muito assim, o homem tem a mente assim mais, eu não sei, posso dizer que é um pouco mais filosófica, assim, no sentido de que quer saber tudo e quer, não, mas não, sabe? A mulher ela quer mais assim, seguir a coisa pelo coração mesmo, né? Pelo coração. A mulher é mais coração, isso que eu quero dizer, né? E então talvez ela acabe, se ela perde esse aspecto da submissão ao centro, então a vaidade pode levar ela, assim, uma mulher, por exemplo, que se torna muito vaidosa no conceito assim de independência total, e aí realmente ela acaba se levando, né? Ou seja, ela é levada por essa onda de vaidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas, assim, em termos assim pessoais, assim, da mulher, né, ser mais vaidosa, botar um batom, e, né, se pintar e botar as pulseirinhas, aquela coisa toda, tornozelo, não tem problema, isso é uma coisa que faz parte da mulher, né? Ou seja, mais da natureza da mulher do que do homem. Mas se a vaidade ela está desconectada de um aspecto da submissão, aí e que se conecta a um ponto assim de independência, então esse é o grande problema. Entendi. A intolerância com a intolerância, é isso? Não. Intolerância com a lamentação. Com a lamentação, entendi. Lamentação é característica de Tamoguna. Tamoguna, as pessoas se lamentam. Nossa, porque eu, ninguém me gosta, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém me ama. Ai, meu Deus. Como sou discriminado, coisas assim, isso é lamentação. Lamentação, por exemplo, você está pensando assim, você acha que tudo vai dar errado, que tudo vai acabar mal, isso é tamaguna. Tamaguna é uma característica assim, muito, muito, muito problemática, né, que leva a gente para baixo na vida espiritual. Porque te deixa assim meio na inércia, né? Você desanima, você fica. Então a lamentação é característica de Tamaguna, assim, lamentação. Então se você se torna intolerante com a lamentação dos demais, né? Também eu acho um problema. Então a gente tem que entender a posição dos outros, né? Porque é muito importante você se colocar na posição dos demais, né? E criar uma certa empatia em relação a tudo isso, né? Você entende que as pessoas têm as suas dificuldades, na verdade, e a lamentação ela pode surgir, e você tem que ser compassivo com as pessoas que se lamentam. É chato estar perto de pessoas que ficam se lamentando o tempo todo, é meio chato mesmo. Mas é importante para a gente também tolerar isso. Então a gente não deveria desenvolver intolerância em relação à lamentação dos demais. Agora, claro, chega uma hora que cansa, eu entendo que cansa, porque muitas pessoas estão se lamentando por coisas que até Krishna falou isso para Arjuna, né? Asotya no Sotyan Stvam Praganavinamishchaba Shashi Gatasum Agatasum Chana no Shochanti Pandita. Ele falou: não se lamente. Você está se lamentando por coisas que não são dignas de se lamentar. Imagina. E Arjuna aparentemente tinha até um porquê de se lamentar, né? Ter que matar o avô, o guru, imagina, uma coisa assim, os parentes. Então é uma coisa. E Krishna ele fala, não se lamente pelas coisas que não são dignas de se lamentar, de lamentação. Então a gente não deveria. A lamentação é uma coisa que deveria ser controlada, né? Ou seja, a gente pode reclamar, você tem o direito de reclamar, né? Tudo bem, mas não de ficar se lamentando, ficar trazendo as coisas.
Eu acho que esse é o ponto. Agora também é isso. Se você tem uma. é, Sei lá, se você convive com pessoas que estão se lamentando o tempo todo, o que você vai fazer? Você não pode ser intolerante com elas, né? Você tem que aceitar o plano delas, ou seja, tentar ajudá-las, né? Tentar mostrar para elas que a inércia é uma coisa muito ruim, tem que ser a inércia, não pode ficar se lamentando. Por exemplo, eu posso me lamentar assim, vai dar tudo errado, eu não vou fazer as pessoas. Aqui tem, sei lá, 40. Quantas pessoas estão morando aqui? Não sei, 30. Quem sabe o número de pessoas aqui que estão aqui? 40? 35? 35, 40, geralmente a média aqui. 35, 40 pessoas morando em Vrindabu. Eu começo a me lamentar, não, mas essas 40 pessoas não vão se tornar devotas puras, elas como não vão alcançar Cristo nessa vida, e sabe, é uma coisa nesse sentido. Ou seja, e não tem 40 pessoas no Mangala, não tem, no Mangala não tem 40, ai meu Deus, não, peraí, calma. A gente entende, a gente precisa. Existem coisas que a gente pode controlar, existem coisas que a gente não pode controlar, não é verdade? Por exemplo, eu faço muita questão assim que os grihastas vão ao Mangalarte, assim, principalmente o homem, assim, porque a mulher ela e as mulheres vão também, tá cheio de meninas lá no Mangalarte, incrível. Mas a mulher tem a lua e tem, né, sei lá, então a gente entende que. Mas o homem, assim, as pessoas que moram aqui, que construíram a sua residência em Vrindavan, eu faço questão que elas vão, assim, como uma obrigação. Por quê? Porque eu vejo que isso é o quê? É como a chama da espiritualidade está ali. No mangá, a gente está falando do nosso caso aqui, não estou dando um exemplo do nosso caso, que fica mais fácil. Então, por exemplo, se o chefe de família está lá, ele está lá no Mangala, você entende o quê? Que tem vida espiritual na coisa. Porque, por exemplo, se ele umas pessoas que constroem casas aqui, sei lá, e ele tem famílias aqui, eles criaram raízes profundas, assim, de certa maneira, né? Você está construindo a casa num local, numa comunidade espiritual, então você precisa ser. Você criou raiz nisso, então você precisa ser a representação dessa espiritualidade. Depois do Mangala, o que vai acontecer, eu não sei, porque nem todo mundo consegue vir na aula, eu também não faço questão, e nem todo mundo vai na revisão, eu também não faço questão, e tem algum serviço que você vai fazer, tudo bem. Os brahmacharis têm outra dinâmica, e aí você entende que. Mas o Mangala é a principal a atividade do dia. Então, quem é chefe de família, eu faço questão. E se não vai, eu preciso que ele me justifique porque não vai, porque eu estou aqui, assim, não como controlador, mas como uma pessoa que está impulsionando a espiritualidade nesse local. Então, eu vou. Agora, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar me lamentando por todo mundo. Então, a alimentação tem a sua. Tem o seu ponto, não é isso? E a intolerância com a lamentação também tem. Ou seja, você não pode ser intolerante com as pessoas que estão se lamentando. Você tem que entender o karma delas, ou seja, a debilidade delas, e aceitar essa lamentação também. Claro, às vezes você fica um pouco cansado, né? A gente tem aqui o banquinho da lamentação. Quem não conhece algum dia vai conhecer. Todo mundo senta ali algum dia para se lamentar um pouquinho. A gente fala no banquinho da lamentação porque é o local que as pessoas vêm conversar comigo, enfim, eu estou ali como se fosse. Não é um confessionário, mas é um local onde a pessoa vai se lamentar, geralmente se lamenta. É difícil uma pessoa que pede para sentar comigo ali para falar, e o meu sadhana, às vezes tem, às vezes acontece. Mas porque realmente é um momento assim de que você tem um problema que você precisa ouvir você precisa ter uma pessoa que vai escutar esse problema seu e que vai ter uma empatia por esse problema e tentar te dar uma luz, sei lá, uma coisa assim. Então eu falo assim, não, eu não quero lamentação na minha vida. Mas peraí, então não é assim. Então você está com pessoas, você tem que aceitar um certo grau de lamentação, né? Eu acho que a moeda tem dois lados aí, e a gente precisa ser tolerante com as lamentações, né? E ao mesmo tempo a pessoa que se lamenta tem que parar de se lamentar, porque lamentar não vai resolver nada. Então, lamentar, como eu falei, é como uma característica tamaguna, e se você é intolerante com as lamentações, é uma característica de rajaguna, ou seja, rajas. Então você não precisa também desenvolver rajas, assim, ser intolerante com as lamentações dos outros. Acho que tem que haver um equilíbrio, né? Então, hoje, o aparecimento de Mukunda Datta. Mukunda Datta foi um grande associado, né, Mukunda, um grande associado de Chaitanya Mahaprabhu. Tem vários passatempos com Mukunda Datta. Um passatempo que eu gosto muito, 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 é quando ele
é rejeitado por Mahaprabhu. Imagina, Mahaprabhu rejeita ele porque ele teve uma associação com um impersonalista. E Mukundadatta dá uma esperança muito grande para a gente. Por quê? Porque Mahaprabhu não queria mais conversar com Mukundadatta, baniu ele da associação dele, mas aí Mukundadatta vai e ali vai pergunta, né, manda perguntar para Mahaprabhu quando ele poderia novamente estar na associação de Mahaprabhu. Novamente. O Mahaprabhu fala, ó, só daqui a milhões de vidas. Então aí os devotos foram meio desanimados e falaram para Mukunda, ó, só daqui a milhões de vidas, assim, milhares de vidas, você vai poder ter a associação de Mahaprabhu de novo. Então Mahaprabhu, ele... aí Mukunda nesse momento fala, Haribol, Haribol, começa a gritar, rolar no chão de felicidade. E aí quando eles falaram isso para Mahaprabhu, porque Mahaprabhu perguntou, e aí, o que o Mukunda respondeu? Ele falou, ele está feliz demais, porque daqui a milhões de vidas vai ter sua associação. Aí Mahaprabhu falou, não, traz ele, traz ele. Então Mahaprabhu, ele é muito interessante, porque o Mukunda, ele é pai de quem? De quem é o filho de... Hã? Raghunanda, Raghunanda, Raghunanda. Então, ou seja, e tem quando eles estão chegando em Jagannatha Puri, né? Os devotos estão chegando, Mukunda com Raghunanda estão chegando, e Mahaprabhu chega para eles e fala assim: quem é o pai? Quem que é o filho? Mas não sabia, né? Mas ele pergunta: quem é o pai, quem é o filho? Aí Mukunda, o que o Mukunda fala? Mukunda fala assim: eu sou o filho, e Raghunanda é o pai. Ele fala, mas aí Mahaprabhu gostou muito dessa resposta. Ele gostou muito da resposta. Que Mukunda falou que ele era filho de Raghunanda. Por quê? Porque teve um passatempo que quando Raghunanda era bem pequeno, assim, Mukunda era um médico ayurvédico, algo assim, um caviragem. E ele saiu para atender alguém e pediu para Raghunanda atender a deidade, falou, oferece o boga para a deidade, quando a deidade comer, você vai lá e você pega e espera a deidade comer e depois ele falou assim, vai lá, oferece o boga para a deidade e espera a deidade comer, uma coisa assim. E Raghunanda ele foi lá, ele ofereceu, a mãe dele cozinhou, né? E ele foi lá, ofereceu o boga. E quando ele olha assim, a deidade não está comendo, né? Então ele fica, Raghunanda ficou assim, chateado, ele começa a chorar, se lamentar, até que a deidade, ela se manifesta e ela come, né, a preparação de Raghunanda, né? Aí quando a mãe está esperando, porque a gente tira, né, um pouco da preparação para oferecer para a deidade, e depois o resto a gente coloca o sobrante, ou seja, quando a deidade come com os olhos, né? Só que nesse caso a deidade comeu verdadeiramente, comeu mesmo. Então, quando eles tiraram isso, a mãe falou, cadê a preparação? Aí Raghunanda chegou assim muito feliz, falou assim, não, a deidade comeu tudo. Aí a mãe, o quê? Um menino mentiroso, como é isso? Você come... A mãe ficou meio desconfiada, né? Assim, falou, como é isso? Eu vou falar com seu pai. Aí quando Mukunda chega, Mukunda quer saber da história, aí vai lá e aí ele fala, não, então peraí, você está falando que a deidade comeu? Então oferece de novo, que eu quero ver. Aí eles fizeram nova preparação e foram oferecer, e Mukunda ficou assim, né? Para ver, né? E nesse momento Raghunanda ele oferece, ele pede para a deidade comer, mas a deidade não se manifesta, ele começa a chorar e a deidade ela se manifesta para Raghunanda e fala, ó, eu não posso comer se o seu pai está aí, né? Então sai daí, porque ele não tem fé. E aí eles saíram, e quando eles saíram, aí eles viram que a deidade comeu, até tem a deidade, né, que fica um lado na mão, assim, porque ela está comendo, ela para de comer quando Mukunda volta, uma coisa assim. Então, na realidade, Mukunda é essa grande personalidade aí do Gaura Lila, né? Ou seja, ele está sempre acompanhando o Chaitanya Mahaprabhu, ele é uma personalidade assim, muito, muito especial para a gente, né? Sridhara Kolavecha Acharya, ou seja, Sridhara é esse devoto que era muito, muito, muito apegado a Chaitanya Mahaprabhu, no sentido que ele era um vendedor de bananas, assim, de folhas de banana, ele fazia copinho de banana, né? E Mahaprabhu sempre ia perturbar ele, né? Mas Mahaprabhu, ele chegava lá,
E imagina, ele, Sridhara Pandita, ele tinha uma característica, ele adorava o Ganges, assim, ele adorava 50% que ele ganhava, ele usava na adoração do Ganges, pro Ganga, para a mãe Ganga, né? 50%, imagina. Ele era pobre, assim, e a casa dele estava cheia de goteira, a roupa dele estava toda rasgada, né? E para ele mesmo, ele não tinha muito. O Mahaprabhu chegava lá e falava assim: "Ei, quanto você está vendendo aí essa folha de banana que eles usavam para os pratos, né? Ou copinho de banana, de folha de banana." Aí ele falava um preço, mas falou: "Não, tá muito caro, tá muito caro. Eu quero metade, eu te dou metade." E ele ficava assim, falou: "Nossa, mas tá tão barato já, e você tá pedindo a metade." E às vezes o Mahaprabhu lá e pegava sem pagar, levava sem pagar. E ele falava: "Eu sou um brahmana pobre, né? E você faz isso, você é um brahmana e você não tem piedade, né?" Tipo, uma coisa assim, né? Você não tem... E o Mahaprabhu falou assim: "Não, não. O Mahaprabhu falou assim: "Você tem que deixar de adorar Ganga. Porque não está dando certo, você está pobre demais, né?" Assim, o Mahaprabhu sempre. E quando, imagine, quando no Srivasanga, né, Mahaprabhu manifestou o seu Lila Prakasha ali, ele mostrou, né, muitas. Ele estava dando, e nesse momento, assim, Mahaprabhu lá, ele estava dando darshanas assim, transcendentais. E ele estava dando prema para todo mundo, então ele mandou chamar Kolavecha, Sridhara Kolavecha, ele falou assim: "Chama ele." E eles chamaram ele no Srivasanga. Como eu falei, o Srivasanga nem todo mundo entrava. Nesse momento, o Mahaprabhu ele queria dar a bênção, então ele chegou para o seu devoto, né, Kolavecha, Sridhara Kolavecha, e falou assim: "Ó, eu vou te dar uma bênção. Eu realmente avacalhei com você muito, assim, eu pegava coisas suas, né? Eu não pagava, eu pichinchava, mas agora eu vou te dar uma bênção, te dou uma bênção, eu vou te dar uma pedra de toque que você, tudo que você, porque você é muito pobre, uma pedra de toque, todo o ouro, todo o ferro que você encostar nessa pedra de toque vai virar ouro. Vou te dar essa benção." E aí Mahaprabhu falou isso, e Sridhara falou assim: "Não, não me engane, meu senhor, eu não quero nada disso, eu quero só servir os seus pés de lótus, vida após vida, né?" Então Mahaprabhu deu prema para ele, é uma personagem assim, é muito importante no Gora Lila, né? Ou seja, ele tem essa conexão com o Mahaprabhu. Inclusive, quando o Mahaprabhu foi tomar sannyasi, né? E ele foi lá, ele já sentiu isso, percebeu, ele levou para uma abóbora, né? Uma abóbora para Mahaprabhu, levou leite também, uma coisa assim, para que Mãe Sati fizesse uma preparação, né, com arroz doce, sei lá, arroz com leite, com abóbora, que Mahaprabhu gostava muito, né? Então ele estava e Mahaprabhu, quando ele chegou, Mahaprabhu falou assim: "Nossa, eu usurpei esse Brahma na minha vida toda, e agora nesse momento ele está trazendo para mim, né, essas preparações, né?" Era uma coisa assim, um sentimento assim, muito, muito profundos que a gente tem com ele. Jnana Yatra, ou seja, que agora como já está preparando, né, para o Hatha Yatra. Então é como a cerimônia de banho, né, que se dá, né, se dá o banho nas deidades, né, Jagannatha, Baladeva e Subhadra, e as deidades ficam doentes, elas ficam gripadas, assim, elas ficam doentes, então elas têm que ficar num compartimento, assim, né, num compartimento à parte, uma coisa assim, e elas, e aí se espera eu não sei quantos dias se espera, para que a deidade possa, então eles estão ali, e é um momento que Jagannatha, ou seja, que eles não estão dando darshana. Imagina, se você vai lá, e é claro, os ocidentais não entram no templo de Jagannatha, mas, por exemplo, as pessoas que estão ali, que estão vivendo no Jagannatha Lila, assim que a gente pode dizer, eles estão participando, todo dia eles vão lá, tomam darshan no Jagannatha, e Mahaprabhu também era assim, Mahaprabhu tomava darshan no seu Jagannatha, mas nesse período Mahaprabhu ficava muito triste, porque a deidade não ia dar darshan para ele, então Mahaprabhu ia para Alanath, né, que é um povoado, assim, uma cidade perto, né? E Mahaprabhu corria para lá e ficava lá em lamentação. Então esses passatempos, ou seja, isso está como preparando, né, as deidades, né, para é como se estivesse agora, na realidade eles estão chamando, né, Krishna, ou seja, chamando Krishna para Vrindavana, né? Imagina, esse é o sentimento, né, do Hatha Yatra, né?
onde as gopis vão levar Krishna para Vrindavan. E antes disso acontece esse momento, né, de banho, nesse momento dos banhos, um momento que os devotos estão muito tristes porque eles não têm darshan das deidades, né?